E aí, gente, tudo bem? Hoje eu fiz o home office e foi bem bacana, apesar de não gostar, porque eu acabo me dispersando muito, acabo brincando muito com o Arthur, esse lado é até legal, mas eu não estou muito focado, eu tenho um objetivo que eu preciso chegar nessa minha primeira meta até maio. E se eu perder um pouco o foco, eu acabo não construindo tudo que eu preciso construir. Mas foi bom porque na aula de natação do Arthur, a professora dele acabou falando com relação ao que aconteceu ontem no Big Brother. O que aconteceu ontem no jogo, domingo, né? Ontem foi domingo, hoje é segunda. O que aconteceu ontem? O apresentador, o Thiago, ele chega e tenta manipular, tenta fraudar um jogo. E isso fica nítido, tanto é que toda a internet hoje se falou bastante sobre isso. Ele veio a público não pedir desculpa, mas falar que não fez. Falou que quando ele erra ele pede desculpa, mas falou que não fez isso, que isso aí era mentira, que ele já está de saco cheio, que as pessoas não podem ficar falando isso. Mas que fica claro ali na cena que ele fala, pergunta para o jogador o seguinte: quantas vezes você já jogou? E esse jogador, que por acaso é o mesmo nome do meu filho, Arthur, tinha jogado 4 vezes. E era o 4 que ele precisava escolher ali para ou não ir para o paredão, ou para voltar do paredão, enfim. Importante não é isso, o importante é que ele tenta de alguma maneira dar uma dica para que esse jogador pegue esse número, levante esse número e fale assim: pô, beleza, não estou no paredão, eu sou o líder, enfim. Esse jogador ele não pescou essa dica, ele não conseguiu, apesar de estar muito claro, ele não conseguiu ali no calor da emoção, não pegou isso ali, não pegou, não foi, não deu certo. Ainda bem para a emissora que não deu certo, ainda bem. Qual o contraponto que eu faço com relação a seguro? O contrato da boa-fé. Por que é importante não só para o seguro, mas como para a nossa vida, esse princípio da boa-fé? Por quê? Porque na hora que o segurado ele tenta manipular, ele tenta fraudar, ele tenta mudar alguma coisa para ter um preço menor, por exemplo, no seguro de automóvel, bota um CEP diferente, bota um condutor diferente, ele acaba fraudando aquilo ali. E lá na frente, se acontecer um sinistro, a seguradora vai chegar para ele e vai falar, pode ser que a seguradora, a maioria das vezes hoje já acontece, de negar, porque a seguradora tem os métodos dela, ela está acreditando, né, na boa fé do segurado, na hora que ele está passando as informações ali, que ele passa para o corretor preencher a proposta, e aí ele está acreditando em tudo aquilo que ele passou para poder botar ali na proposta. Quando isso não funciona da maneira que tem que funcionar, por exemplo, o segurado passando um CEP ou um condutor diferente e tem o sinistro e esse sinistro é negado, nada mais é do que a gente vê acontecendo ontem. Imagina se esse jogador ele consegue pegar o número, pescar ali a informação e levanta e pega o número e ganha aquela etapa daquele jogo. Gente, a emissora ela teria um sinistro negado, porque hoje a comoção seria muito maior do que foi ontem, né? Que foi hoje, porque não deu certo. Então, ela tentou interferir e não conseguiu interferir. Mas se ela consegue interferir, ela estaria muito pior perante a população, porque as pessoas iam estar mais desacreditadas, falar assim, poxa, mas você realmente está manipulando? Poxa, mas por que vocês fazem isso? Porque nesse momento é importante para ela ter esse jogador. Ela não calculou, como o segurado não calcula, o dano que isso pode trazer lá na frente. Ela não pensou nisso. Ela falou assim, ó, nesse momento a gente quer esse jogador ainda em campo. E quis pagar o preço para ter isso. Ainda bem que não deu certo. Porque se desse certo, hoje a emissora teria menos prestígio do que tem. Tá certo, é uma emissora grande. Eu sou uma pessoa que assisto bastante, mas acaba que com esses pequenos fatos vão minando o seu poder, né, e sua credibilidade. E aí você já começa a botar em xeque não só um jogo, mas também o jornalismo, mas também até que ponto eles não estão manipulando, até que ponto eles não estão fraudando e a gente continua pagando esse sinistro. Então, aqui não é um papo político, é um papo só para a gente trazer para o nosso mundo o que acontece no mundo do seguro com relação à boa-fé e para toda a sociedade como um todo, né? Porque se você não tiver boa-fé e as coisas acabam não fluindo da maneira que tinha que fluir, se você interferir no preço de um seguro, se você tentar interferir no preço de seguro, você vai ter uma consequência por isso, pode ter uma consequência por isso. Se você tentar interferir
num jogo que você fala que você não interfere, você pode ter consequência por isso. Então, quando a gente falar para um segurado, olha, você tem que usar o CEP, o seu CEP real, onde você circula, onde você pernoita, a gente não pode simplesmente falar para ele que é porque a seguradora vai negar o sinistro dele se tiver alguma colisão, algum roubo, alguma coisa. Não, a gente tem que falar para ele, olha, você tem que usar suas informações verdadeiras, porque é assim que tem que ser, é assim que tem que funcionar. A boa-fé, ela tem que imperar, ela tem que ser mais importante do que o seu preço do seu seguro naquele momento, do que você perder a audiência por causa de um bom jogador naquele momento. Então, dá para a gente trazer muita coisa que acontece no mundo real e no mundo de ficção, do Big Brother, por exemplo, para o mundo do seguro, rápido, fácil. É só a gente pensar e na hora que a gente for falar com o segurado, pode usar esse exemplo, fala assim, ó, você viu ali como que fica feio, fica ruim, né, quando você tenta enganar? Você lembra desse caso? Então não faz isso não, porque isso vai ter consequências, e essas consequências não vão ser boas. Então era isso, gente. Era um pouco sobre isso, eu queria falar com relação a trazer para vocês como é fácil a gente trazer o mundo que acontece lá fora para dentro do mundo do seguro, porque o mundo do seguro acaba ficando muito distante das pessoas, as pessoas, não entendo nada, mas é isso. Por exemplo, dos princípios básicos do seguro é boa-fé. Se a gente tiver boa-fé, a gente vai conseguir resolver grande parte de tudo que tem dentro do seguro, dando as informações, pegando as informações corretas dos segurados e passando as informações corretas para a seguradora. É isso aí, fiquem com Deus, até a próxima, grande abraço.